Vocês já pensaram como era a Terra antes dos dinossauros? Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. E hoje, galera, nós vamos voltar milhares de anos no tempo para descobrir exatamente isso. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Para começarmos, galera, precisamos mencionar que a Terra nem sempre foi esse lugar cheio de vida que a gente conhece hoje. Para falar a verdade, há uns 4,6 bilhões de anos atrás, nada disso aqui existia. O que tinha era só uma imensa nuvem de poeira e gás rodando pelo espaço, que começou a se organizar até virar o sistema solar do jeito que a gente conhece hoje. E a Terra, galera, nesse tempo era só um amontoado de rochas e metais batendo uns nos outros sem parar, até que em algum momento as partes mais pesadas afundaram e formaram o núcleo da Terra, e as mais leves ficaram na superfície, dando origem à crosta terrestre. Outra coisa muito importante que também precisamos mencionar, que aconteceu bem lá no começo, foi que um impacto gigantesco acertou a Terra tão forte que até arrancou um pedaço dela para o espaço. E esse pedaço, galera, acabou virando a nossa Lua. Também precisamos mencionar que a superfície da Terra era um verdadeiro inferno, já que todo momento tinha placas enormes de rochas se movendo, batendo uma nas outras, criando montanhas, e sem falar nos vulcões, que estavam cuspindo lava e gases sem parar. Mas aos poucos, o planeta foi esfriando e a gravidade segurou parte desses gases, e cometas e asteroides trouxeram a água que começou a formar os primeiros oceanos. Só que, galera, nesse tempo, a Lua ficava bem mais perto do planeta, o que gerava marés absurdas, com ondas de mais de 300 metros, sem falar nos ventos, que varriam tudo o que existia. Outra coisa super importante e que fez toda a diferença para a vida existir, pessoal, é a posição do nosso planeta em relação ao Sol. Só para vocês terem uma ideia, se a gente tivesse só um pouquinho mais perto, já era. Tudo ia virar um deserto escaldante. E se fosse um pouquinho mais longe, o planeta ia virar uma bola de gelo sem a menor chance para a vida. Só que como a Terra está na tal zona caixinhos dourados, pessoal, ela fica na distância perfeita para a água conseguir ficar líquida na superfície, e aí a vida teve a primeira chance de aparecer. Outro motivo que também ajudou para a vida surgir foi que nessa época a radiação do Sol era a principal fonte de energia da Terra. E a ciência acredita, pessoal, que foi justamente essa energia que ajudou a transformar umas moléculas bem simples em coisas mais complexas, tipo os primeiros bloquinhos que depois formaram tudo que a gente conhece hoje como vida. E foi a partir daí, no fundo dos oceanos, que um ancestral comum começou a dar origem a dois grandes grupos, as bactérias e as arqueias, embora a gente ainda não saiba direito como isso aconteceu. E assim, pessoal, por bilhões de anos, esses micróbios minúsculos foram evoluindo, até que veio, podemos dizer, a virada do jogo, quando um tipo especial de micróbio chamado cianobactéria aprendeu a usar a luz e a água para produzir energia, e de quebra começou a liberar oxigênio. Só que depois disso veio outro problema e enorme, galera. As cianobactérias, que eram as algas responsáveis por liberar oxigênio, produziram tanto desse gás que ele começou a tomar conta da atmosfera. E isso pode até parecer bom, mas para a vida daquela época, galera, foi um verdadeiro desastre. Isso porque as bactérias que não suportavam oxigênio simplesmente começaram a morrer, já que o nível de oxigênio ficou tão alto que sobrecarregou as defesas naturais desses micro-organismos. E foi nesse momento que teve a primeira grande extinção em massa da Terra. Mas o pior ainda estava por vir, porque depois disso a Terra quase virou um bloco de gelo, justamente por causa desses grandes acúmulos de oxigênio junto com a diminuição de atividades vulcânicas.
Mas daí, galera, quando o gelo começou a derreter, parte desse processo liberou ainda mais oxigênio na atmosfera. E foi nesse momento que começaram a aparecer os primeiros protozoários, como por exemplo as amebas, entre vários outros. Mas a Terra ainda não estava dando trégua. Aliás, depois disso, ela congelou pelo menos mais umas 2 vezes, o que atrasou bastante o desenvolvimento da vida. Mas mesmo assim, a vida de algum jeito conseguiu continuar e mesmo depois desses 2 congelamentos, alguns fungos, vermes e até outros organismos mais parecidos com os que a gente conhece hoje conseguiram de alguma forma sobreviver e até evoluir. Mas antes de nós continuarmos, pessoal, deixa eu interromper o vídeo de forma rápida, só para me pedir uma ajuda de vocês. Pessoal, como vocês podem ver, o meu canal ainda está no começo, então faz extrema diferença quando vocês deixam o like e também quando vocês se inscrevem, porque assim o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom e vai começar a recomendar para cada vez mais gente. Então, se vocês puderem me dar essa força, já deixa o like, se inscrevam e lembrem também de ativar o sininho, porque isso me ajuda muito e me motiva cada vez a trazer conteúdos novos aqui para vocês. Então, do fundo do meu coração, galera, obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. E agora, avançando para a Era Paleozoica, foi aí que a vida começou a ficar bem mais complexa, galera. Peixes, tubarões enormes e até caranguejos gigantes começaram a nadar pelos nossos oceanos, e moluscos e até estrelas do mar começaram a ocupar os nossos mares. Já na superfície da Terra, alguns animais que respiravam ar começaram a se arrastar pelo chão. Os insetos também começaram a se formar e as plantas também surgiram na Terra nesse tempo. E com o passar dos anos, o clima da Terra foi ficando quase todo tropical, ou seja, praticamente sem mudança entre as estações. Foi nessa época que surgiram florestas enormes, cobrindo a Terra inteira. E com tanta planta crescendo, o oxigênio da atmosfera chegou a níveis bem altos. É justamente por isso, pessoal, que alguns insetos daquela época ficaram tão gigantes. E não foi só os insetos, galera. Também tinha centopeias venenosas de quase 2 metros, baratas enormes e até escorpiões gigantes, todos vivendo juntos nessa época. E até os anfíbios começaram a crescer bastante, chegando a 1 metro de comprimento. Aliás, alguns eram verdadeiros predadores. Já os répteis começaram a evoluir para algo mais parecido com os lagartos modernos, até com espinha dorsal, o que permitia que eles se movessem em terra. E outros até ganharam uma pele escamosa, mais grossa, justamente para não secar quando ficavam muito tempo fora d'água. E também foi nesse tempo que alguns anfíbios começaram a botar ovos, que podiam sobreviver fora d'água. E isso mudou completamente o jogo para a vida na Terra. Isso foi há mais ou menos uns 300 milhões de anos atrás, galera. Ah, e olha só, pessoal, nessa época todos os continentes estavam grudados, formando uma enorme massa de terra gigante chamada Pangeia. Foi nesse tempo que começaram a aparecer os primeiros animais bem grandões. Alguns até lembravam certos dinossauros, mas os dinossauros que nós conhecemos iriam aparecer só uns 50 milhões de anos depois disso. Também podemos mencionar que insetos evoluíram e ganharam bocas capazes de furar e sugar. Enquanto isso, nos oceanos, os peixes com ossos começaram a dominar tudo. Parecia que tudo estava indo bem, galera, até que um novo evento catastrófico causou a maior extinção em massa da história. 90% dos animais marinhos sumiram e 70% dos que viviam em terra também. O negócio foi tão grave, pessoal, que foram mais de 1 milhão de anos de lava jorrando sem parar, cobrindo o planeta inteiro. Parecia o fim da linha para a vida na Terra, mas milhares de anos depois desse caos todo, começaria uma nova era,
a Era dos Dinossauros. Por hoje era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!